Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com cada coração. Uma vez mais estamos reunidos para o culto do Senhor, que celebramos em espírito e em verdade, dirigidos pelo Todo-Poderoso na presença do Santo Espírito que habita os nossos corações e impulsiona a Igreja. E em nome de Jesus é que adentramos esta Assembleia Santa, trazendo nos lábios um canto de louvor, de exaltação ao Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação. Louvores a Deus é o cântico de número 132 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos todos. Imbuídos deste mesmo espírito de adoração e louvor, nos volvemos a Deus, fazendo-o em oração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, Senhor Todo-Poderoso, pela Tua graça que desfrutamos uma vez mais deste tempo de paz e bênçãos, deste tempo de comunhão e edificação espiritual, o culto do Senhor. Somos aceitos em Tua santa presença, em o nome de Jesus. E tomados pelo Espírito Santo que é Teu e em nós habita, ensejamos-Te a adoração e o louvor que Te são devidos e que nós somente a Ti tributamos. Pois Te confessamos, ó Deus, como o único e soberano Senhor de toda a criação. Reinas soberanamente sobre tudo e todos. Sobretudo, reinas nos nossos corações. Confessamos-te ainda como o Deus de nossa salvação, o arrimo de nossa sorte, o guarda de Israel, o nosso castelo forte e bem seguro, o nosso rochedo inabalável, o bom pastor de nossas vidas, o socorro presente nos dias da tribulação. Que a Ti sejam dadas honras e glórias sem medida e sem cessar, hoje, sempre, eternamente. Esta é a nossa oração, a oração do povo que é Teu e se chama pelo Teu nome. Nós oramos na mediação do Cristo, que é o Teu Filho unigênito, nosso bendito Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus nas maiores alturas, assim cantaram outrora os anjos, assim canta o coro Aidéa Moraes. Obra de Antônio Vivaldi, compositor do período barroco, nas vozes do coro, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Participemos do canto do coro em oração, em espírito de louvor e adoração a Deus. Nós chegamos ao 14º domingo do tempo comum e o lecionário cristão nos aponta para este dia o Salmo de número 30. Eu convido, portanto, você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Tomamos nas mãos as nossas Bíblias e abrimos juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nele faremos a leitura do Salmo de número 30. Faremos a sua leitura completa, fazendo-a desde agora. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor. Vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado.
tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. A experiência compartilhada conosco pelo salmista é uma experiência de livramento e salvação. O salmista se viu em perigo de morte, quando inimigos contra ele se voltaram e atentaram contra a sua vida. O Senhor foi quem o livrou, livrando-o da morte, livrando-o da sepultura e restituindo-lhe a alegria, preservando-lhe a vida. Esse testemunho foi compartilhado conosco pelo salmista para fortalecer-nos a fé, pois sabemos que o mesmo Deus que foi com ele outrora é aquele que tem sido conosco hoje, e o seu agir continua a ser um agir salvífico e abençoador para com aqueles que chamou a si e que abrem o seu coração para acolher a sua auspiciosa graça divina. Nesta hora, na liturgia, gozamos de um momento oportuno para o exercício de nossa fé confiante nos cuidados providentes desse mesmo Deus. Um momento de oração, em que por alguns instantes nos colocaremos a sós com o Senhor para falar-lhe em nosso íntimo. No silêncio, apresentaremos a Ele a confissão de nossos pecados, receberemos dele o renovo que vem com a sua graça e o seu perdão e ainda alento renovado para a continuidade da caminhada com Cristo. Se você puder, onde se encontra, dobre os joelhos, feche os olhos e assim por alguns instantes estejamos a sós com Deus em oração. Senhor, Deus de toda a misericórdia, o Teu Espírito Santo que habita em nós, por obra da Tua graça, tem nos convencido acerca do pecado e da justiça, do juízo e da necessidade que partilhamos do perdão. Perdão este que somente em Ti se pode encontrar e que, pelo Teu amor, em Ti temos logrado vivenciar renovadamente. No sangue de Jesus tens nos lavado de toda a mancha e nos habilitado a toda sorte de boa obra. Rogamos-te, Senhor, que continues a ser conosco. Bendizendo-te pelo teu agir em nós, te suplicamos. Dá-nos vivermos consoante a tua santidade, servindo a causa do reino que é teu, como instrumento nas tuas mãos para a proclamação do Evangelho e para que assim muitos sejam abençoados. Toca-nos, dirige-nos e usa-nos como queres. Esta é a nossa súplica e nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Diz um ditado popular que quem canta, ora 2 vezes, pois assim faremos. Cântico de número 71 do Inário Novo Cântico, Perdão,
o qual entoamos neste espírito de confissão e súplica a Deus. Dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana, cantamos e, cantando, oramos ao Senhor. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se em vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. A nossa igreja é uma comunidade que historicamente tem se mantido sempre engajada na obra missionária e também nas ações sociais e humanitárias, dando curso àquilo que Jesus Cristo mesmo ordenou, fazendo bem a quem precisa, apregoando a mensagem do Evangelho da Salvação, a vinda do Reino de Deus. Para que essa obra prossiga avançando, nós contamos com a fidelidade de cada irmão e irmã na remessa dos dízimos e das ofertas, que são os meios que possibilitam a nossa instituição prosseguir viva e atuante. Isso tudo é sinal do agir de Deus nas nossas vidas. Afinal, tudo vem dele, fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito. E tão somente do que dele recebemos é que entregamos aos cuidados da igreja. Para participar do ato do ofertório, você pode se servir dos meios eletrônicos e digitais que são disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente, para que faça o seu depósito, a sua transferência ou Pix da maneira mais prática e segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja e permita a igreja continuar sendo uma bênção na vida de muitos. Vamos orar e pedir a Deus a consagração de todos esses recursos. Senhor Deus, é um privilégio participar da Tua obra. Sabemos que és todo-poderoso e Senhor sobre todas as coisas, e, portanto, não tens necessidade alguma. Tampouco careces dos nossos serviços ou mesmo dos nossos recursos. Tudo te pertence. No entanto, por amor, consoante a tua graça, tu nos tens concedido nos fazermos partícipes deste mover, agindo em prol da causa do Evangelho e do avanço do reino que é teu neste mundo. E por isto te somos infinitamente gratos. Rogamos-te que abençoes os recursos que confiamos aos cuidados da igreja, os dízimos e as ofertas que te ensejamos como expressões de nossa gratidão, de nossa fidelidade, de nosso compromisso com a causa deste reino que é teu. Suplicamos-te, ó Deus, que abençoes tudo isto que a igreja é destinada, a fim de que, pelo agir das tuas mãos benditas, estes valores prosperem, sendo verdadeiramente
úteis ao cumprimento do teu propósito. Serve-te de nós naquilo que te aprouver, toma-nos por inteiro. Este é o nosso desejo e a oração mediante a qual nos entregamos a ti por completo. Na mediação do Cristo, Jesus, teu Filho. Amém. Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. E se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a abri-la comigo agora no Novo Testamento. Nós vamos abrir juntos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, onde leremos apenas 2 versículos, os versículos de número 2 e 3. Estamos no Novo Testamento, na sua porção final, nas cartas paulinas. Estamos precisamente na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, onde leremos apenas 2 versículos, os versículos de número 2 e 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo, esta passagem da Escritura que fala-nos assim, palavra dada por intermédio do apóstolo Paulo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Ser evangélico. O que significa isso, afinal? É com esta pergunta que eu gostaria de introduzir a nossa reflexão de hoje, de forma algo provocativa. Ser evangélico. Penso que, em essência, o significado da expressão é muito simples. É a busca por viver em conformidade com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, em última análise, ser evangélico corresponderia a ser cristão. No entanto, em nosso tempo, em nosso lugar, em nossa cultura, a questão de ser ou não evangélico parece ir para além disto. E parece depender não apenas da adesão à mensagem de Jesus, mas ainda, e de maneira decisiva, de um conjunto de elementos outros que, somados, caracterizam um certo fenômeno social. Fenômeno este a que nós usualmente temos chamado de Igreja Evangélica Brasileira. Um fenômeno plural, multifacetado, uma rubrica bastante elástica que envolve um sem número de realidades bastante distintas entre si, mas que partilham de elementos comuns. Quais seriam estes elementos? Vemos que hoje, no Brasil, ser evangélico frequentemente diz respeito à adesão do indivíduo a certas instituições, à aceitação por parte do indivíduo de determinados dogmas, de determinadas posturas, por vezes não apenas teológicas, mas sobretudo ideológicas. Diz respeito principalmente, muitas vezes, à adoção de certos padrões de comportamento. Isso é curioso, porque parece que muitas vezes questões que estão no âmbito dos usos e costumes assumem um lugar de importância decisiva
na vida religiosa dos evangélicos. E estes elementos culturais chegam a se tornar motivo para conflitos e divisões no seio desta dita Igreja Evangélica Brasileira. Esse estado de coisas torna possíveis situações nas quais nós, eventualmente, nos deparamos com indivíduos que se mostram extremamente evangélicos e que, paradoxalmente, ao mesmo tempo, nos parecerão bem pouco cristãos. Muito mais importante do que pertencermos a qualquer fenômeno social ou grupo humano é vivermos em conformidade para com a vontade do Senhor. E é nessa perspectiva que nos cumpre averiguar quais seriam, segundo a palavra de Deus, as características fundamentais de um cristão, para que nós, então, as busquemos em nós mesmos. Afinal, é com isto que estamos mais preocupados, não tanto em sermos evangélicos, mas em sermos reconhecidamente cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. A esse propósito, a palavra de saudação da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3, é muito oportuna. O texto que acabamos de ler. Porque ela nos fala daquilo que, aos olhos do apóstolo Paulo e também de Silvano e Timóteo, tornara uma comunidade de fé algo inesquecível. Sim, eles dizem que estão sempre se recordando daquela comunidade por conta destes elementos. Elementos que fizeram daquela comunidade de fé algo memorável e um motivo contínuo de ações de graças ao Senhor. Certas virtudes manifestas ali, que alegraram o coração pastoral do apóstolo Paulo, que, por certo, tem alegrado o coração de Deus sempre que observadas no seio do povo que é seu, e que, por certo, como cristãos, havemos de encontrar manifestas também em nós. É isto que vamos buscar no texto de hoje. As marcas autênticas de um cristão genuíno. A primeira virtude cristã destacada pelo texto é aquilo a que ele chama de uma fé operosa. Fé. Este é um elemento basilar, um pressuposto de toda e qualquer forma de religião. E neste sentido, também se dá com o cristianismo, que não foge a esta regra. Por outro lado, vemos que na fé cristã há um particular que a distingue. É que, desde a perspectiva cristã, fé não é algo que pode ser vivenciado apenas intimamente, de forma, digamos, introspectiva. A fé, na perspectiva cristã, é algo que requer dimensões concretas. E esta concretude advém da ação, atos de fé. Desde a perspectiva bíblica, não há uma fé genuína se a fé não resulta em ações concretas. E a esse respeito nos fala a epístola de Tiago dizendo: a fé
sem obras é morta. Tiago 2, verso 26. E mais, estas obras não podem se reduzir ao mero cumprimento de rituais, porque se isto se dá, já estamos falando de outra coisa que não cristianismo, mas de ritualismo. Esta fé também não pode se reduzir ao mero cumprimento de regras, porque se assim for, mais uma vez, não estamos falando de cristianismo, porém de legalismo. Estas obras atreladas à fé cristã, são elementos que necessariamente refletem uma maior sensibilização do crente para com aquilo que, aos olhos de Deus, tem maior importância, a saber, as pessoas. Assim, aquilo que o texto chama de uma fé operosa é aquilo que eminentemente vemos traduzindo-se em caridade e atos de misericórdia na vida da comunidade de fé, na comunidade cristã. Diz-nos o Senhor, conforme o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, misericórdia é o que quero, e não sacrifícios. Palavras de salvação. A segunda virtude que apreciamos é chamada no texto um amor abnegado. De fato, sem um amor abnegado, a vivência da fé viva e operosa se tornaria algo impossível. Para bem entendermos este amor abnegado, é necessário, em primeiro lugar, compreendermos o conceito de amor evocado aqui. Ele diz respeito à nossa opção fundamental em favor de outrem. E o caráter abnegado concerne a nossa capacidade de colocarmos o interesse de outrem na frente dos nossos próprios. Em uma sociedade como a nossa, onde vivemos, que é regida pelos ditames do ego, o apelo do cristianismo se faz, então, cada vez mais urgente. Pois a fé cristã insta para que os homens ergam os seus olhos para além de si mesmos e, libertos de qualquer sorte de egoísmo, se tornem capazes de abrir mão, de ceder, de doar, de favorecer, de beneficiar ao outro, livres de interesses pessoais e mesquinhos. É para isto que nós fomos vocacionados, para o exercício do amor abnegadamente. Disse o Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. A terceira virtude destacada no texto diz respeito à firme esperança que todos nós depositamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O conceito de esperança aqui tem relação direta com a capacidade que alguém possui de esperar. E nós somos um povo vocacionado também para isto, para a espera. Essa nossa espera aponta, em última instância, para a parousia, ou seja, para a segunda vinda do nosso Senhor. É com ela que cremos será vinda ao nosso encontro a plenitude dos tempos e a plenitude da graça do nosso Deus. E essa nossa espera, que se traduz em esperança,
é firme e não claudicante, porque ela não se abala mesmo diante das circunstâncias mais difíceis e desafiadoras. Mesmo quando tudo convida a desesperar, nós seguimos firmes esperando. Isso porque a nossa esperança está muito bem alicerçada. Sim, ela se fundamenta em algo que não vacila: as promessas de Deus. Promessas advindas de um Deus cuja palavra é viva e que, firmada nos céus, permanece eternamente, de geração a geração e sem fim. Ainda que num mundo marcado por aflições, suportemos muitas angústias e dificuldades, nós não nos deixamos abater, nem mesmo desanimar. Nós prosseguimos, com os olhos voltados para o alvo, marchando confiadamente rumo à plenitude da vitória que nos está assegurada em Cristo Jesus. Assim, pois, irmãos, o texto que lemos enseja-nos um convite a uma vivência mais genuína e mais autêntica do que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que tenhamos sempre por horizonte de vida o que é essencial e não nos gastemos demasiada e inutilmente naquilo que é secundário e mesmo de pouco proveito. Experimentemos, pois, uma fé operosa, uma espiritualidade que, ao nos dirigir a Deus, nos aproxima do outro. Partilhemos um amor abnegado que nos permite transcender a ditadura do ego e que nos coloca a serviço do nosso semelhante. Em tudo, sejamos movidos por uma esperança firme em Cristo Jesus e que, a despeito do que é circunstancial, nos leva a perseverar sem jamais desanimar. Nisto, saberão que somos dele e nos afirmaremos como verdadeiros cristãos. Que a ele sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre, eternamente, sem cessar. Amém. Nosso querido amigo, pastor Euler Cleiton Gomes da Silva, que tem cooperado conosco nos trabalhos de nossa igreja, tem também uma mensagem da parte do Senhor para compartilhar com a comunidade de fé. Vamos ouvi-lo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos trago um trecho das Escrituras que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, apenas o versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, os discípulos, ao fazerem este questionamento, eles estão pensando em algo que seria natural para nós. Quem pode dominar as forças da natureza? Quem pode dizer ao mar e ao vento o que eles devem fazer? Mas isso acabava de acontecer. Os discípulos enfrentaram uma tempestade em sua travessia do mar e estavam temerosos de até mesmo se afogarem. Mas Jesus, aquele que se importa conosco, aquele que de fato se preocupa com as nossas dificuldades, age. E quando ele age, até mesmo a natureza se submete ao poder de sua voz. Então Jesus acalma a tempestade, o vento cessa, o mar fica tranquilo. Na nossa vida, às vezes enfrentamos dificuldades e problemas. Às vezes achamos que vamos até mesmo submergir diante deles.
Mas Jesus nos dá a vitória. Jesus nos traz paz ao coração. Jesus nos garante tranquilidade e bonança. Tenha uma semana abençoada e vitoriosa na paz de Jesus. Trazendo notícias do estado de saúde do pastor, melhora a cada dia. O processo de recuperação da cirurgia sofrida na perna evolui muito positivamente. Dentro de pouco tempo, acredito, estaremos retomando as transmissões de nosso culto online do Santuário da Igreja. Bênção sem medida da parte do Deus providente, que jamais desampara aos seus. A Ele tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agradecendo imensamente o carinho de cada irmão e irmã que tem orado por nós e estendido a mão a fim de nos abençoar. No último domingo, dia 26 de junho, nos cultos presenciais em nossa igreja, recebemos convidados especiais para ocuparem o púlpito da nossa comunidade. No culto matutino, das 10 horas e 30 minutos, contamos com a presença e a participação do reverendo Anderson Dias de Abreu, que é ministro do Presbitério do Rio de Janeiro, onde desempenha a função de segundo secretário do concílio, e é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Tijuca. No culto vespertino, às 18 horas, tivemos a presença e a participação do seminarista Maurício Buracesca, que é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro, aluno do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton e membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Ambos amigos queridos que nos trouxeram uma poderosa palavra da parte de Deus que muito nos abençoou e edificou. No poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, rogamos sobre esses valorosos servos do Senhor toda sorte de bênçãos espirituais e a eles ensejamos nossa profunda gratidão por sua vida. Também na semana que passou, uma comitiva de nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, capitaneada pelo presbítero Celso Oleninski, contando com a participação dos nossos irmãos Jurandir Pereira dos Santos, Davi Cunha e também do seminarista Maurício Buracesca, juntamente com o pastor, fez-se presente ao Desafio Jovem, uma instituição evangélica situada na área rural do município de Itaboraí, dedicada ao acolhimento e à recuperação de dependentes químicos, vítimas das drogas, do tabagismo, do álcool. Naquela casa, dezenas de vidas têm sido transformadas todos os anos. E essa instituição, que tem sido apoiada por nós há bastante tempo, realizando uma obra de tamanha relevância social, recebeu de nossa igreja, através do esforço voluntário de numerosos irmãos, uma generosa contribuição com alimentos e itens de todo tipo que ali foram recebidos com profunda gratidão e emocionadas palavras de louvor a Deus. Ficamos felizes por podermos estender a mão a esses irmãos tão valorosos, sobre os quais rogamos renovadas bênçãos de Deus, pedindo ainda que o Espírito Santo continue a nos dirigir para mais ações como estas, que tornam concreto o amor de Deus em muitas vidas. E chegando ao final de mais esta celebração, eu convido você à prece que aprendemos de Jesus. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Em seguida, vamos receber a bênção de Deus, que há de permanecer sobre nós e nos acompanhar doravante na caminhada. Feche os seus olhos e numa só fé, num só coração, numa só voz, digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.